Obrigado, pastor João. Estou sempre visitando netos, né? Inclusive o pastor João Neto. Mesmo quando eu não tinha neto, eu tinha que visitar o pastor João Neto. É uma alegria mesmo estar com vocês aqui nesta manhã, ou melhor, nessa noite, né? Eu ainda estou assim com o fuso horário, ainda me adaptando, né? Mato Grosso do Sul é 1 hora a menos, né? Mas como eu viajei de ônibus, aí a cabeça ainda está rodando no horário. E graças a Deus que estamos lá em Campo Grande já há 11 anos. Saímos daqui em 2013, o Senhor levou a Ariadna, mas eu voltei a me casar, né? Conheci uma irmã lá da igreja que estava lá trabalhando, operando, e eu também já atuando, né, na igreja, e nós nos casamos em 2023, em 8 de julho de 2023. Vamos completar agora 1 ano de casamentos, né? Casalzinho de novo, né? Só que a barba, né, não deixa... Ai, meu Deus, mas é isso aí, o tempo passa, gente. Estamos trabalhando ali na Igreja Batista da Paz. Eu sou um dos pastores que cooperam ali com aquele ministério do pastor Marcos Arguello, né? E desde o ano passado nós estamos orando para a implantação do conselho missionário ali naquela igreja. E graças a Deus, esse ano nós demos início ao conselho missionário com um grupo de irmãos que estão ali apoiando e atuando. E nós temos a incumbência, o desafio, né, de despertar a igreja para missões mundiais. Estamos colaborando e ajudando um casal que trabalha num país do Oriente Médio, né, na Jordânia, e eles estiveram agora conosco, visitando o Brasil, ou melhor, voltando ao Brasil, visitando os parentes, amigos, e pregando em algumas igrejas que são colaboradoras e parceiras desse casal. E, além deles, também tem um outro jovem lá da igreja que está fazendo o seu curso de treinamento na Jocum, né, fazendo a ETED lá na Jocum de Campo Grande mesmo, Mato Grosso do Sul, e ele pretende continuar na obra missionária. Então, nós estamos dando esses primeiros passos ali no conselho missionário daquela igreja e cremos que Deus vai fazer algo tremendo de levantar pessoas ali para levar a palavra do Senhor além das nossas fronteiras aqui do Brasil. Amém? Queridos, se você tem aí com você a sua Bíblia, nós vamos ler o livro de Lucas no capítulo 15, do verso 11 ao 32, vai contar a história bem conhecida de muitos, que é a história do filho pródigo. Então, do verso 11 até o final, aí no versículo de número 32, vai contar a história do filho pródigo, que eu creio que a maioria aqui, se não todos, já ouviram, já sabem de cabeça, mais ou menos, o enredo dessa história. E é interessante que o Senhor Jesus traz essa história para confrontar os religiosos daquela época, que estavam questionando, né, por que Jesus comia com os pecadores, com os cobradores de impostos, né, já que ele era o Messias, já que ele era o separado de Deus, por que é que ele estava se misturando com pessoas que normalmente para um judeu não era saudável se misturar? Então Jesus traz essa história do filho pródigo, mas a história do filho pródigo, ou a parábola do filho pródigo, não é o principal, ela é a conclusão de outras parábolas que Jesus trouxe antes. E se você começar junto comigo, aí no capítulo 15, a partir do verso de número 1, diz ali que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores como eles. Mas, a partir do verso de número 3, Jesus conta uma parábola, e essa parábola é a parábola da ovelha perdida. Deus é um Deus que está à procura e está achando os imperfeitos. Quem aqui é imperfeito nessa noite? Nós temos um lema lá, bem na igreja, bem em letras garrafais: aqui é proibido a entrada de pessoas perfeitas.
porque nós somos chamados dessa forma. E Jesus está aqui dando algumas parábolas para aquelas pessoas entenderem que Deus está buscando os imperfeitos. E começa aqui o verso de número 3, Jesus propôs-lhes essa parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos e dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. Deus está buscando os imperfeitos e Deus está achando os imperfeitos. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então a ovelha perdida é a primeira parábola que Jesus traz para aquelas pessoas que estavam ali ao seu redor, deixando bem claro que existem pessoas que estão perdidas, mas não sabem voltar. É o caso da ovelha. A ovelha é um animal limitado, ela não enxerga muito bem, ela não escuta muito bem, ela não compreende muitas vezes certas situações de perigo para ela, e por isso a ovelha é um animal um pouco atrasadinho no seu entendimento. E por ser assim, a ovelha, quando ela se perde, ela não sabe voltar. E por isso, aquele pastor precisou ir atrás da sua ovelha, lá onde ela estava, deixou as 99 e foi buscar aquela que estava perdida, porque ela não sabe como voltar. E nós encontramos hoje um número grande de pessoas que um dia estiveram sentadas aqui nessas cadeiras, que um dia estiveram sentadas em outras cadeiras em outras igrejas, e no decorrer da sua caminhada, se perderam, saíram do aprisco, saíram da proteção do seu pastor, o Senhor Jesus, e estão lá no seu mundo perdido. E esta ovelha, esta pessoa que já experimentou a salvação e não sabe como voltar. Ela sabe que um dia foi de um aprisco, ela sabe que é a ovelha, mas ela não sabe voltar. Por que não sabe? Por causa da vergonha, por causa talvez do orgulho, por causa da reputação. Se eu voltar, o que é que vão falar de mim? Um dia eu toquei aqui, fui músico, um dia eu cantei aqui, fui um dos cantores, um dia eu preguei aqui na frente, mas fui lá para o mundo, experimentei as coisas que o mundo tem e oferece, me deslumbrei, pequei, eu não sei se eu vou voltar. E é interessante que quando nós fazemos evangelismo na rua, lá em Campo Grande, na Praça Ari Coelho principalmente, você vai encontrar um grande número de jovens e de senhores entregues à bebida. E entre eles você vai encontrar até mesmo obreiros e, se duvidar, pastores, que um dia estavam no aprisco, saíram do aprisco, se perderam, e quando são confrontados, Jesus quer te chamar como você está, imperfeito, com defeitos, mas para ser salvo e transformado. Então Jesus deixa bem claro aqui que existe um tipo de pessoas, dentre essas parábolas, aquele que está perdido e sabe que está perdido, mas não sabe como voltar. E você é um agente de Deus para ir até essa pessoa e dizer que Deus o está chamando de volta. Deus não está chamando pessoas perfeitas. Deus vai nos ensinar, Deus vai nos corrigir, Deus vai nos transformar, Deus vai nos fazer a imagem e semelhança do Filho dele. Mas também Ele nos chama como estamos. Também Ele nos chama como nós estamos, imperfeitos na presença dEle. Confessar onde errou e pedir perdão é a dificuldade para algumas pessoas, que reconhecem que erraram, que reconhecem que pecaram,
mas tem uma resistência interior de reconhecer o seu pecado e por isso sabe que está perdido, mas não sabe como voltar. E 1 João, não é esse João aqui, não é o outro João da Bíblia, tá? 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E eu te digo que não há pecado que Deus não possa perdoar. Não há pecado que Deus não possa perdoar. E tem pessoas que às vezes estão lá fora do aprisco, longe de Deus, uma ovelha perdida que um dia conheceu o Senhor, ouviu as verdades, mas acha que o seu pecado é tão terrível, é tão feio, que Deus não vai perdoá-lo. Eu não sei quantos de vocês assistiram, mas lá nos Estados Unidos teve um homem que foi o assassino de Green River. E esse homem matou mais de 40 mulheres. E esse homem foi a julgamento. E todos os parentes daquelas mulheres que foram lá no dia do julgamento dele amaldiçoaram, xingaram, zombaram, diziam que queriam que ele apodrecesse na cadeia, porque ele nem se lembrava mais do rosto das mulheres que ele tinha assassinado. Até que um homem se levantou e chegou diante dele, falou para ele: olha, eu estou aqui para exercitar algo que Deus pede de mim e que testa a minha fé. Eu te perdoo. Foi o único momento que aquele assassino, que até então estava frio, congelado, não estava nem aí para aquelas pessoas que estavam amaldiçoando, xingando, de repente ele se curvou e começou a chorar. Não há pecado que Deus não possa perdoar. E Jesus mostra aqui que essa ovelha que estava perdida, ela foi achada. E qual foi a alegria daquele homem quando achou a sua ovelha? O que é que ele fez? Ele deu uma festa e disse: alegrem-se comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O arrependimento é a porta que vai abrir o seu conserto, vai abrir o seu retorno, vai abrir novamente os caminhos para que a pessoa volte para os apriscos de Deus, volte a estar aqui celebrando e cultuando a Deus junto com o povo de Deus. Amém? Mas Jesus dá aqui ainda uma outra parábola, que é a respeito da moeda. E lá do verso 8 ao 10, ele diz aqui: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa, procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo achado, reúne os amigos e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo de igual modo de júbilo, que diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Aquela ovelha se perdeu, sabia que estava perdida, mas não sabia como voltar. A moeda foi perdida também, mas ela não sabia que estava perdida. O dinheiro não tem sentimentos, o dinheiro não tem percepção. A moeda era uma forma de pagamento naquela época, era um objeto. Então Jesus dá esse exemplo da moeda, que tem pessoas que estão perdidas e não sabem que estão perdidas. Quantos parentes você tem? Quantos amigos ou vizinhos que você tem? Que ao falar da palavra de Deus, eles acham que estão bem. Eles acham que não precisam de Jesus, eles acham que não precisam de Deus. Não, eu estou muito bem. E não sabem, e não se apercebem que estão perdidos. Porque o dinheiro não fala, não é, gente? Alguém aqui já viu uma nota de R$50 falar? Eu gostaria que elas falassem. Porque um dia eu estava aqui na Caixa Econômica, vim tirar o meu sagrado dinheiro da minha manutenção missionária, pus o dinheiro no bolso do meu moletom e saí da Caixa Econômica e fui andando. E quando eu olhei, tinha uma nota bem no meu pé. E quando eu olhei para trás, tinha outras lá fazendo uma caminhada.
E aí, então, eu descobri que o bolso do meu moletom estava furado, né? Se elas falassem, elas gritariam: Gilmar, Gilmar, você está nos perdendo! Volta, volta! E aí, eu mais que depressa, né, fui pegando uma por uma, e quando fui contar, já estava faltando nota. Falei: hoje eu fiz alguém alegre. Porque alguém deve ter achado, e graças a Deus, Deus ouviu as minhas orações. O dinheiro não fala, e essa moeda aqui não fala, e ela não tinha consciência de que estava perdida. E assim é a pessoa que talvez você conhece, que não entregou seu coração para Jesus, está perdida e não sabe. E ela não sabe que é uma pessoa imperfeita diante de Deus, mesmo com toda a sua religiosidade, mesmo com a sua bondade, faz caridade, faz coisas boas, é um bom trabalhador, é um bom filho, um bom marido, mas é uma dracma perdida. É uma pessoa que tem valor para Deus, mas está perdida e não sabe que está perdida. E o pior perdido é aquele, né, que está perdido e não sabe que está perdido. A pessoa está dominada pelo pecado e já não sabe distinguir o que é certo e o que é errado. E a gente vê aqui que essa mulher que saiu para procurar essa moeda, o que é que ela fez? Ela acendeu uma candeia. E quando a luz de Jesus acende na nossa vida, nós começamos a enxergar o nosso pecado. É por isso que Jesus é a luz do mundo, para iluminar e nos mostrar que nós somos imperfeitos, que o pecado que está em nós precisa ser perdoado, precisa ser confessado, precisa ser abandonado para vivermos uma vida entregue a Deus. Ela não somente ilumina o ambiente, mas ela também varre a casa diligentemente até encontrar essa moeda. E olha, gente, pensa bem, essa mulher, ela tinha 10 moedas, ela perdeu uma só. Se você tivesse 10 moedas, ou melhor, se você tivesse 100 moedas de R$1, e você perdesse uma, você daria importância para procurar no meio do mato? Eu acho meio difícil, né? Mas aquela mulher, ela depositou um interesse e um valor sobre aquela moeda. E ela foi atrás daquela moeda até encontrá-la. Deus está procurando pessoas e achando pessoas até encontrá-las. Basta a pessoa se deixar achar também. Então, não somente aquela mulher ilumina aquele lugar, como também o Espírito Santo ilumina-nos para percebermos o nosso pecado, mas ela também varre a casa até encontrá-la. Estávamos em trevas, mas conhecemos a luz. Varre a casa porque tira a sujeira do pecado. Muitos querem servir a Deus, querem andar com Deus, querem fazer a obra de Deus, querem estar aqui cantando, louvando, querem estar pregando, querem estar ensinando, mas ainda não venceram o pecado em suas vidas. E nós vivemos numa geração hoje, gente, que há um perigo constante quando a informática e a mídia nos oferece a todo momento mensagens de todo tipo. Para os homens, a tentação da pornografia. Para as mulheres, a tentação da comparação. Mulheres que são colocadas lá diariamente expostas como modelo de mulher que deve ser. O corpo, a altura, o peso. Então, nós somos bombardeados diariamente por informações que não condizem, às vezes, com a realidade. Mas Jesus, Ele nos busca como nós estamos imperfeitos. Jesus te salvou quando você estava imperfeito. Ele não exigiu de você: não, pastor João, venha perfeito, faça boas obras primeiro, se conserte, seja perfeito, e aí então venha para mim. Não, Deus foi lá nos buscar quando nós estávamos na escuridão, como aquela moeda, estávamos sujos como aquela moeda, e hoje Deus te lavou, te purificou, para que você seja esta luz de Deus para ir até lá onde está a escuridão. As pessoas que estão perdidas e não sabem que estão perdidas,
Mas Jesus vai caminhando na sua parábola e entra na história do filho pródigo. E a partir do verso 11, ele diz o seguinte: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. O filho pródigo. Afinal de contas, a gente ouve tanto essa palavra, né? O filho pródigo. E nada mais é uma tradução do que o filho esbanjador. Ou aquele filho que nem sequer esperou o pai falecer para ter o direito à herança. Ele já foi lá no pai: pai, me dá logo a minha parte da herança. Então ele já rompeu ali um princípio, tomando a herança antes mesmo do pai ter falecido. E ele pega aquela herança, aquele dinheiro, e ele vai para um lugar distante, e ele começa a viver dissolutamente, ou seja, viver sem regra. E é o que algumas pessoas vivem hoje, sem regra. Não tem hora para parar, né? Vara à noite na gandaia, vara à noite na night mesmo, curtindo droga, música, bebida, sexo, dissolutamente. E assim foi o estilo de vida daquele rapaz, e esse foi o estilo de vida que ele escolheu viver. Pegou a sua herança, pegou a sua parte e saiu para viver dissolutamente. Os que se afastam de Deus pensam numa vida de liberdade, e que na verdade é uma escravidão, escravos do prazer e do pecado. Alguns saem da igreja porque acham que a igreja oprime, que a igreja tolhe, que a igreja só coloca regras, que a igreja só limita a sua vida. Mas quando essa pessoa sai da presença de Deus, sai do rebanho de Deus e pensa que está na liberdade, é que ela está vivendo debaixo de uma prisão espiritual. Porque ela vai ser ali dominada pelo pecado, vai ser dominada pelos prazeres e vai viver uma vida dissolutamente. E a vida traz os seus reveses. A partir do verso 14, o que aconteceu? Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou aos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos guardar porcos, e ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então esse jovem começa a entender os reveses da vida e passar por eles. Enquanto tinha amigos, enquanto tinha dinheiro, enquanto tinha prazeres, mulheres, ele achava que estava no lugar certo. Mas quando tudo isso acabou, quando os reveses da vida vieram, ele se lembrou do quê? Que ele fazia parte de uma família, que ele era membro de uma família, que ele tinha um pai, que ele tinha um irmão, que ele tinha um lar, que ele tinha privilégios, que ele tinha segurança, que ele tinha alimento, ele tinha vestimenta, ele tinha casa, ele tinha um teto sobre ele. Mas quantos que às vezes estão lá fora, longe de Deus, longe dos caminhos do Senhor, e não querem se lembrar da casa que lhes dá proteção, alimento, da casa que lhes dá proteção e vida, da casa que lhes dá proteção e direção para uma vida vitoriosa. E isso é o que Deus tem para mim e tem para você. Amém? Então esse jovem começa a cair em si. E a partir do verso 17, diz aqui então que caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se foi para o seu pai,
Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Este jovem estava perdido e sabia como voltar. No primeiro momento nós vimos lá aquela ovelha que estava perdida e não sabia como voltar. Depois nós vimos a dracma e aquela moeda que estava perdida e não sabia que estava perdida. Agora nós encontramos um jovem que estava perdido, sabia que estava perdido e sabia como voltar. E o caminho de volta, às vezes, é um caminho da humilhação, é um caminho de reconhecer o seu pecado, reconhecer o seu erro, se colocar debaixo da proteção da liderança da igreja, caminhar com a liderança da igreja, reconhecer as suas áreas frágeis, as suas áreas de fraqueza e pedir ajuda, e não caminhar sozinho, e não querer viver distante, e não querer viver pelas suas próprias forças. Foi o que esse jovem entendeu, que ele precisava voltar para a proteção da casa a qual ele tinha um dia rejeitado. Você está num lugar onde Deus tem te dado proteção, amém? Deus tem te abençoado, Deus tem te alcançado, Deus tem te transformado. Você é imperfeito, você tem os seus defeitos, suas limitações, suas dificuldades, suas tentações, mas saiba de uma coisa: enquanto você estiver no aprisco de Deus, enquanto você estiver na casa de Deus, enquanto você estiver debaixo da direção de Deus, a proteção do Senhor está sobre você. Esse filho estava perdido, sabia que estava perdido, mas também sabia como voltar. Muitos vivem prometendo que um dia vão voltar para Deus. A gente ouve muitas pessoas aí fora que um dia estiveram aqui e agora estão lá. Não, eu vou voltar. Não, um dia eu vou voltar. E acabam não voltando. Sabe por quê? Porque você não é o que você promete, você é o que você faz. Aquele jovem pródigo, ele prometeu que ia se levantar, ia voltar para a casa do seu pai, ia dizer que ele havia cometido um erro, um pecado, mas ele não ficou só nas palavras, ele voltou, ele foi lá ao encontro do seu pai, e quando ele chegou lá, o seu pai já o estava esperando, e ao longe o avistou. Deus nunca tira os olhos de nós. Não importa o quão longe você vá, ou o quão longe você conheça alguém que um dia esteve aqui, que um dia servia a Deus, está longe, mas os olhos de Deus nunca perdem essa pessoa de vista. Não importa o quão longe você vá, os olhos de Deus não te perdem de vista. E nós vemos aí a continuidade dessa história, né? Que o filho disse ao pai: pequei contra o céu e a terra, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: o quê? Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo, sandália nos pés, trazei também matai o ovilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a se regozijar, deram uma grande festa para aquele filho que um dia estava perdido e agora foi salvo. Mas aí entra uma outra história. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, a partir do verso 25, né? Ouviu a música e as danças, e chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou, ficou zangado, ficou com raiva, e não queria entrar, né? Fez biquinho, bateu o pé: não vou entrar também não, não vou. Você já fez isso alguma vez na vida, quando era criança? Eu tenho agora 3 netos, né? Então eu estou relembrando os filhos. E quando a criança não quer e faz birra, e faz beicinho, bate o pé, joga no chão,
E esse filho mais velho, ao invés de se alegrar com o seu irmão que estava perdido, ele ficou indignado, ficou com raiva, porque o pai pegou aquele cordeiro cevado, deu a melhor roupa, deu um anel, sandália, a melhor vestimenta. E aí ele faz uma declaração para o pai, que às vezes nós estamos agindo dessa forma. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai veio reconciliá-lo. E no verso 29 diz o seguinte: mas ele respondeu: pai, há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir a tua ordem, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos alegrássemos e regozijássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E às vezes nós não entendemos por que aquele irmão agiu desse jeito, mas às vezes nós agimos de forma semelhante. Quando você conhece que estão perdidos e não sabem quando voltar, né? Quantos você conhece que estão perdidos e acham que não estão? Quantos você conhece que estão perdidos e não sabem voltar? E nós corremos o perigo de estarmos perdidos, às vezes, dentro da igreja, fazendo muitas coisas para Deus e não com Deus. Você não é amado por Deus porque você faz coisas para Ele. Você não é amado por Deus porque você está trabalhando na igreja, servindo a Deus na igreja. Não, Deus, Ele te ama independente disso. Porque você tem o mesmo valor que o Filho dele, Jesus. Mas essa noite eu quero aqui te convidar, meu irmão. Se você sabe que na sua família, entre seus amigos, conhecidos, tem alguém que está mais ou menos dentro dessas parábolas. Alguém que está perdido e não sabe como voltar. Alguém que está perdido e nem tem consciência de que está perdido. Ou alguém que está perdido e quer voltar, e você é a pessoa que vai abrir os braços para recebê-lo e trazê-lo de volta ao aprisco do Senhor. Então, nessa noite, eu quero te convidar para vir aqui à frente. Se você tem algum parente, alguém da família, que você tem orado, que você tem pedido: Deus, salva essa pessoa da minha família. Ela está perdida e ela nem sabe que está perdida. Deus, traz de volta essa pessoa da minha família. Um dia ela esteve aqui. Pode ser seu filho, sua filha, seu esposo ou esposa, um irmão, que um dia esteve aqui louvando e servindo a Deus e hoje não está mais. Eu quero te convidar nessa noite para que você apresente esta pessoa, para que Deus traga de volta ao aprisco, para que ele tenha consciência de que está perdido. E essa pessoa que está perdida, mas tem vergonha e não sabe como voltar, você é o agente de Deus para estender o perdão de Deus e dizer a ela: Jesus te ama e Ele tem um propósito na sua vida e Ele quer te restaurar. Então eu gostaria que você se colocasse em pé e você viesse aqui à frente para apresentar pessoas da sua família, pessoas do seu círculo de amizade, pessoas daqui da igreja, que um dia estiveram servindo a Deus, que um dia estiveram diante de Deus, mas hoje não estão mais. E eu quero que você saiba, meu irmão, minha irmã, que assim como aquele homem que foi atrás daquelas ovelhas, como a mulher que foi em busca daquela moeda, Deus está buscando os imperfeitos para trazê-los de volta e fazê-los à imagem e semelhança do seu Filho. E às vezes o perigo existe até mesmo de estarmos perdidos dentro da casa do Pai, como aquele filho mais velho, que não entendia o seu valor, o seu propósito,
e o quanto ele significava para o pai. O pai não amava mais aquele filho que se perdeu e voltou. Ele amava de igual forma aquele filho que também ficou lá na casa. Mas aquele filho precisava entender no seu coração que aquele pai amava-o tanto quanto aquele que um dia se distanciou e depois voltou. E nessa noite você talvez tenha alguém para apresentar da sua família. E eu quero que você levante uma das suas mãos e diga o nome dessa pessoa para Deus. Se você sabe que ela está longe dos caminhos de Deus, que ela se distanciou do Senhor, que ela se esfriou e que ela está lá como aquela ovelha perdida, como aquela moeda perdida, na escuridão, no pecado, sem a luz de Jesus. Hoje à noite é uma noite para você declarar que o Espírito Santo vai trazer aquela pessoa de volta, que o Espírito Santo vai operar algo no coração do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, do seu amigo, desse parente, porque Deus, Ele é um Deus que encontra os imperfeitos e os traz para o seu aprisco. Pai de amor, nessa noite estão aqui os teus filhos, Deus, e eu sei o quanto que dói, ó Deus, no nosso coração, quando vemos um filho, uma filha, um esposo, uma esposa, frio, distante dos caminhos do Senhor, longe dos caminhos do Senhor. Mas, ó Pai, em nome de Jesus, que esteja, ó Deus, o Teu Espírito Santo, falando com eles lá onde estiverem, ó Deus, incomodando, se, ó Deus, estiverem na prática do pecado que traz prazer, tira o prazer, ó Deus. Faz, Senhor, as situações se reverterem, ó Deus, haver um retrocesso, ó Deus, naquilo que dá prazer de pecado na vida dessa pessoa, ó Pai querido. Assim como o jovem, o filho pródigo, ó Deus, experimentou um revés e já não tinha mais amigos, já não tinha mais prazer, já não tinha mais dinheiro, ó Deus, mas ele tinha certeza de que havia um lar para onde ele podia voltar, ó Pai. E em nome de Jesus, nesta noite, ó Deus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo, ó Deus, toque no coração, ó Deus, de filhos e filhas que estão longe dos Teus caminhos, Pai. Toca no coração de esposos, esposas, ó Deus, que estão longe dos Teus caminhos e traze-os de volta para o aprisco, ó Deus querido. É a oração, ó Deus, que os Teus filhos estão aqui apresentando nessa noite, Pai. E nós sabemos, ó Deus, que os olhos do Senhor estão, ó Deus, contemplando essas vidas, falando, ó Deus, com o Teu Espírito Santo, para que um dia eles possam entender os Teus caminhos e propósitos e voltar para o lar ao qual eles abandonaram. Em nome de Jesus, Pai querido, eu oro, eu peço nessa noite, Pai querido, salva, ó Deus, famílias aqui, salva esposas, salva esposos, salva filhos, salva, ó Deus, amigos. Deus, em nome de Jesus, que haja, Senhor, um lugar cheio de pessoas imperfeitas, salvas por Ti, transformadas por Ti, lavadas por Ti, ó Deus, para adorarem o nome do Senhor Jesus. É o que eu peço para a Tua honra, glória e louvor. Amém e amém, Senhor. Amém. E uma salva de palmas para o Senhor. Amém. Pastor Gil, sempre uma alegria. Pode voltar para o seu lugar, querido, em nome de Jesus. Sempre uma honra receber, e agora de 6 em 6 meses, né, pastor? De 6 em 6 meses, né? Pode sentar por um instante. Eu queria louvar a Deus por essa palavra, pastor Gil. Às vezes a gente se acostuma a uma realidade de ter pessoas que um dia estiveram conosco, de irmãos. E eu estava aqui orando por um irmão, meu amado irmão, que um dia esteve na casa de Deus, foi um levita,
ministrava louvor, irmãos, e era uma unção. E hoje, infelizmente, mas em nome de Jesus, o Senhor tem o seu momento e eu sei que o Senhor vai fazer a obra. Paulo disse para Timóteo que nós deveríamos, antes de tudo, orar pelos reis, pelos poderosos, pelos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila, sossegada, em toda piedade e honestidade, porque esta é a vontade de Deus, diz ele, que todos os homens sejam salvos e que venham ao pleno conhecimento da verdade. Irmãos, ele liga a oração com salvação. Ele liga a oração quando escreve para Timóteo: quero que vocês orem antes de tudo, porque ele sabe que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Então, irmão, eu quero te encorajar. Às vezes a gente vai dizendo assim: ah, Senhor, está nas tuas mãos. Não sei de quem eu estava ouvindo esses dias essa palavra. A gente às vezes assim, está nas tuas mãos. O Jason pregou isso aqui domingo. E a gente deixa de orar, porque diz assim, está nas tuas mãos. É como se dissesse assim, não vou mais orar não. E a gente tem que orar. Rafa, que bom ver vocês. Deus abençoe. Que alegria. Irmãos, eu queria rapidamente dar aqui alguns avisos. Pastor, mais uma vez, obrigado, meu pastor Gil, por ter nos abençoado nessa noite com essa palavra. Feliz em ver o Digo casado, olha só, Digo, que bênção, Digo, glória a Deus. Talita, Deus abençoe, Talita mesmo, né? Seja muito bem-vinda, viu, Talita? Deus abençoe sua vida. Queridos, eu quero dar uns avisos, eu vou ser rápido. Deixa eu só achar os avisos aqui. Aqui, amém. Irmãos, amanhã eu quero falar a princípio para as Dorcas, nossas irmãs da terceira idade. Pastora Wanda não pôde estar aqui hoje, mas ela pediu para avisar que amanhã às 2h30 elas vão estar reunidas aqui. Então, se você vai participar da ida lá na casa de Esté, que é a casa de recuperação feminina, as Dorcas estarão indo às 2h30, encontrando-se aqui na porta da igreja para um tempo de ministração lá na casa de Esther. Então, 2h30, aqui na porta da igreja, amanhã. Por que tão cedo, pastor? Em vista dos outros encontros que são às 16. Porque à noite as mulheres estarão em um encontro, a festa na roça, na casa da Lucina. Irmão, o negócio não está brincadeira, não. A coisa está séria. Tem caldo de feijão, tem canjica, tem caldo de mandioca, tem milho. Eu vou, irmão, porque disse que precisa de um homem para ajudar. Viu, Jair? Diz que precisa para arrumar algumas coisas e eu vou ter que fazer isso. Mas eu vou ficar no meu cantinho. Na hora que vocês estiverem confraternizando, eu vou lá para saber se está tudo bem. Louvado seja Deus. Então, amanhã, 19h30, né, pastora? 19h30, as mulheres, quem não sabe, irmãos, aqui a casa da Lucina não fica a 200 metros da igreja, está aqui pertinho. Então, o endereço está no grupo, então você pode consultar lá. Então, amanhã, 19h30, na casa da Lucina. Sábado, nós teremos o vôlei. Cadê o Dani? Tá certo? Vôlei dos jovens, eles estão intercalando um culto, um vôlei, e estão se preparando para as Olimpíadas, né, sabe? Que vai acontecer em algum tempo aí. Então, vôlei dos jovens, 15 horas. Vai avisar do workshop? Então, vem. Então, sábado aí, vôlei dos jovens, domingo, escola bíblica dominical, 9 horas, e à noite, culto de celebração às 18. Irmãos, nós estamos aí na nossa campanha de, na verdade, é uma caminhada, não é uma campanha, é uma caminhada de oração pelo nosso bairro. Começamos terça-feira, não estamos orando aqui na igreja na terça-feira, nesses dias. Estamos orando no bairro, não é somente pelo, é no. Então, já iniciamos terça-feira agora, com 15 irmãos. Mas, irmãos, eu quero convocar você a participar conosco. 2 grandes bênçãos irão acontecer. Nossa oração vai chegar ao céu. O nosso bairro será abençoado. Amém?
Quantas terças-feiras nós não sabemos, depende do ritmo. Então, essa semana nós fizemos aqui a Gaforina, até lá em cima, viemos descendo por essas paralelas, completamos aqui na rua interna, e foi uma bênção. Então, irmãos, duas coisas. Primeiro, a oração pelo bairro, e segundo, você vai deixar de ser sedentário. Porque nós vamos fazer, coloca tênis, né, irmã Rosângela? Irmã Rosângela testou nossa capacidade pulmonar. Terça-feira agora, nós subindo aqui esse morro da Gafurina, a irmã Rosângela puxou umas três canções. E a gente puxava o fôlego, né, irmã? Irmã Rosângela não para respirar, não. Ela vai até lá em cima cantando, irmão. Bênção demais. Então, próxima terça-feira, 19h30, juntos aqui, caminhando e orando pelo nosso bairro, em nome de Jesus. Também estamos na reta final do nosso jantar de casais. As nossas vagas são limitadas, será no dia 28, nessa sexta, a próxima. É jantar dos enamorados. Então, é dos casais, não apenas dos casados. Então, se você é noivo, namorado, pode vir aqui. Pastor Paulo Tavares vai estar aqui com a sua esposa e vai ter um tempo maravilhoso aqui. As vagas estão se esgotando, então eu aconselho você que fica assim, não sei. Na hora que você disser assim, eu vou, a porta talvez já esteja fechada. Então, por favor, vá enquanto ela está aberta, enquanto ainda temos vaga, né, pastor? Eu não sei quantas ainda a gente tem, mas estamos na reta final, tem poucas vagas, por favor. No grupo, você pode consultar ali o formulário, já fazer sua inscrição e garantir sua vaga em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Amém? Passando para avisar que no dia 29 desse mês, vai estar acontecendo aqui na igreja o workshop de evangelismo dos jovens. Então, você é mais convidado. A gente vai dar uma atenção especial aos jovens, mas toda a igreja também está aberta, você pode vir, pode participar. Nós vamos ter... Oi? Espera aí, gente, a produção ali está... Pode procurar o pessoal que está ali atrás, qualquer um deles, a Sara também, a Sara Dias, Sara Vitória, Esther, pode procurar eles no final, se você quiser participar. A gente está pedindo uma contribuição de R$12 para você que quer participar, para a gente poder preparar um lanche, a decoração, beleza? A gente vai ter 2 ministrações, um lanche e a gente vai fazer um evangelismo na prática, logo em seguida. Tá bom? Então vai ser bem legal. Eu te espero lá. Espero que você possa participar. Amém? Glória a Deus. Débora. Pode vir, Débora. Graça e paz, igreja. Gente, só lembrando que nós estamos precisando de pessoas dispostas para o Ministério de Arte. Sábado, 9h da manhã, nós vamos nos reunir aqui. E é tudo que envolve a arte, mas nós vamos ter uma peça em que, mesmo que você tenha vergonha, você não queira falar nada, a gente precisa dos discípulos de Jesus, a gente precisa dos conselheiros do faraó. Às vezes, só para você ficar parado em pé, representando mesmo, já é uma grande ajuda. E a gente vai precisar de pessoas para desenhar, para ajudar a gente a construir um cenário reciclável. Então, por favor, quem estiver aí com o coração disponível para fazer para o Senhor, venha sábado, 9h da manhã. E se não puder vir, a gente repassa depois, mas me procura ou então a Manu, tá bom? Obrigada. Obrigado, Débora. E para finalizar, Rafa, nós iniciamos, né, Rafa? Segunda-feira agora, então, estamos já no nosso 4º dia, a nossa maratonando o Novo Testamento em 90 dias. Então, Rafa está com os planos ali de leitura, né? Tem ali atrás. E se você fizer parte desse propósito, além de ler o Novo Testamento em 90 dias, você também pode receber, através de listas de transmissão, conteúdos, curiosidades, informações sobre as leituras que estão sendo feitas. Não criamos um grupo, irmãos, porque grupo a gente já tem demais. Então, são listas de transmissão. Você precisa dar um nome para o Rafa, dizer assim, eu quero receber, porque só assim você vai ter essas informações. Então, se você não pegou ainda esse plano, você pode pegar e correr atrás do prejuízo, porque a gente está no 4º dia. A Raimunda ensinou que não pode falar prejuízo, né? Então, você pode correr atrás do lucro, é assim.
Você pode correr atrás do lucro, não é atrás do prejuízo, porque ninguém vai correr atrás do prejuízo, coisa nenhuma, eu estou fora. Então a gente vai correr atrás do lucro e fazer a nossa leitura do Novo Testamento em 90 dias. Irmãos, eu já estava findando o Novo Testamento, eu estou reiniciando o Novo Testamento. Comecei também junto com todo mundo. Então, gostaria de incentivá-lo a pegar o seu plano de leitura, dar o seu número para o Rafa e receber aí o conteúdo semanal para acrescentar a sua leitura, ok? Em nome de Jesus, quero convidar aqui o pastor Samuel para ele orar e dar a bênção apostólica, nos abençoando, findando esse culto nessa noite. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? É segunda-feira, né? Segunda-feira. Olha aí, terceiro já. Aqui, esse pessoal é forte. É o terceiro. Segunda-feira agora. Vem cá, Du, também. Du está se aproximando, né, Du? Vem cá, pastora Tássia. Pastora Tássia vai abençoar a vida, a vinda, né? E a Mariá e as gestantes. E depois o pastor Samuel vai nos despedir com oração. Irmãos, o pastor Samuel vai... O pastor não, né? A pastora Mariana vai ganhar neném segunda-feira, 7h30 da manhã. Vão estar lá. Vai chegar uma preciosa princesa. Vem cá, Emanuel. Vem cá. Vem orar pela sua irmã, Emanuel. Vem cá, vem cá. Vem orar pela sua irmã também, né? Você está feliz? Está feliz? Muito, ele está muito. Glória. Vai ser o irmão mais velho agora. Vamos orar. Estenda as suas mãos. Vamos abençoar a pastora Mariana, toda a família. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ministrar, Senhor, sobre a vida dessa família e sobre a vida da pastora Mariana, que ela será conduzida pelo Senhor, tomada pela mão. O teu bom Espírito a conduzirá em todas as coisas. Prepara a equipe médica, Senhor. Prepara aquele lugar, que os anjos do Senhor ministradores estejam ali servindo aos teus filhos, que eles sejam cercados de favor como de um escudo, que nenhuma praga, nenhuma seta maligna, nenhuma intercorrência, nada que provenha do inimigo proceda sobre a vida deles, e que eles sejam guardados, protegidos. Abençoamos o parto, abençoamos a pressão arterial da tua filha, abençoamos, Senhor, o seu líquido amniótico, abençoamos, Senhor, a passagem, a dilatação. Declaramos, Senhor, que ela é bendita ao entrar e bendita ao sair. Ela sairá com a Mariá no colo, abençoada e tranquila. Abençoamos essa bebê com toda a sorte de bênçãos espirituais, em nome de Jesus. Também abençoamos, Senhor, a vida da Laura. Abençoamos, Senhor, a Tainara. Abençoamos o Eduardo, que também estão na reta final. Pai, nós queremos declarar, Senhor, sobre eles todo o teu favor, toda a tua graça, a tua bondade. Senhor, cobre-os com a tua boa mão, faze-os prosperar em tudo, seja sobre eles no parto, dando a eles, Senhor, o favor que eles precisam, dando a eles a tua presença, que a tua misericórdia os alcance e que eles sejam benditos em tudo. Nós abençoamos a Laura, abençoamos a Mariá, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus, muito obrigado. Pensa um homem que faz filho bonito, né? Thalita, Emanuel e agora a Mariá. Vamos orar, pastor? Glória a Deus. Aleluias, glória a Deus, a paz do Senhor, amém, irmãos? Eu estava aqui meditando no momento da pregação em que o pastor João falou, se estamos aqui hoje porque a gente foi resposta de oração, alguém orou por nós. Então a gente não pode desanimar e perseverar na oração até receber a resposta. Segundo, o Espírito Santo um dia nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E terceiro, é Ele quem nos guia em toda a verdade. Se estamos aqui porque o Espírito tem nos guiado. Amém? Senhor, muito obrigado por essa noite maravilhosa, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, cultuando ao Senhor, adorando o Seu nome e ouvindo mais de Ti, mais a Tua palavra, que é o alimento, que é lâmpada e luz para o nosso caminho. Senhor, que essa palavra continue, Senhor, nos direcionando e nos levando a essa vida, Senhor, ó Deus, de total entrega, de total rendição ao Senhor. Pai, muito obrigado pelo Teu Espírito que nos guia em toda a verdade e
que a unção seja transbordante na nossa vida a cada dia, que nunca venhamos apagar a chama que arde em nós, ó Pai, mas que possamos chamar a cada dia mais e mais. Senhor, muito obrigado por essa noite, nos leve em paz, nos guarde de todo mal, que a tua mão de poder seja estendida sobre nós a cada dia. Continue abençoando, Senhor, ó Deus, aqui o teu povo, essa igreja triunfante, poderosa no Senhor. Pastor João e toda a sua família, cobre com teu sangue, guarde com os teus, ó Pai, com os teus anjos, e unge com teu Espírito Santo cada liderança, cada departamento, cada ovelha deste aprisco, Senhor, seja ungida pelo Senhor, seja abençoada pelo Senhor a cada dia, que nenhum desses possam, Senhor, se perder, que nenhum desses possam, Senhor, olhar para trás, mas prosseguir com a mão no arado, olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé. Nós te agradecemos por essa noite, nós te louvamos, Senhor, em o nome de Jesus, amém e amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam com todos vós, desde agora e para sempre, amém. Vai na paz, Deus te abençoe, cumprimente o irmão que está do seu lado e abençoe a vida dele, em o nome de Jesus.